Eu me lembrei de olho aqui do YouTube fazer outro vídeo, cara, é que com diz respeito, acho que um pouco mais claramente ali do negócio do Samuel Benini, né, cara, que eu tô ficando um pouco preocupado, né, cara, por causa que o cara, tudo bem que ele tem a seu direito, sua inteligência, suas vontades, tudo, e o cara tem o direito de ser o que ele quiser, né, cara, que nem o Rômulo lá, cara, que ele se recusa a tocar em um assunto que quer dizer lá do tal do canal Catman excluído da internet, que muitas pessoas parecem que não lembram disso, cara. E outras pessoas talvez tenham só vergonha de falar, sei lá o que, cara. Só tão acuado porque tem medo de desrespeitar o Romulo, coisa assim, cara. Mas o que eu tô começando a ficar um pouco incomodado é que a insistência aqui do Samuel Benini aqui em falar essa tal de pregação do que Deus tem uma esposa, cara. E ainda por cima o nome dela é Asherah, né, cara? Pera aí. Deus possui uma esposa? Não, ou tipo. Como se estivesse respondendo, né, cara? Daí. A resposta é que sim, Deus teve uma esposa, e nesse caso o culto de Asherah se tratava do culto de uma entidade que além de tomar o lugar de Yahweh, era uma ex-esposa. Complicado, cara, complicado, cara. Esse assunto aqui tá começando a ficar um pouco incomodativo, cara, porque o Romulo, ele tem um jeito dele, cara, de falar as coisas, cara, mas tá se tornando um pouco difícil, cara, essa insistência dessa pregação desse assunto aqui específico, cara, que é a Xerá, cara, era a esposa de Deus, cara, que as, cara, que você sabe que os jogos, eles simplesmente representam entidades demoníacas que os caras veem e eles representam em formas de desenho, né, cara, e anime, música, desenho, deve ser, sabe que essa Ashera, como é que é? O Shin Megami Tensei, cara. Cara, como eu já tô bem acostumado com a verdade, eu já tô bem saturado, cara. Cara, seja da onde que os caras tiraram essa imagem aqui, mano. Dessa Ashera aqui, Asherah. Cara, se essa. Vamos só fazer uma suposição. Se essa for a esposa de Deus, é complicado, hein, cara. E essa imagem aqui dessa mulher aqui que parece a deusa da natureza, né, cara? Deixa eu ver aqui, cara. É que daí chega aqui nas partes aqui dos negócios adultos, daí vai ser difícil, né, cara? Não é bem isso que eu tô procurando, só coloquei ele Asherah, né, cara? Vendo aqui, cara? Com a faca de pedra na mão, cara, tem um significado muito forte disso, cara. Você sabe que Deus falava no Antigo Testamento para cortar o prepúcio, né? Cortar certa parte do órgão masculino, né, cara? Esse negócio aí no, como é complicado, cara, porque sabe que a faca de pedra ela não corta perfeitamente. Então imagina a dor que o cara não sente, mano. Tipo, melhor uma faca no coração, né, cara? Porque é uma faca nas suas partes baixas de pedra com toda a tortura do fio aqui, mano. Cacete, cara. Mas voltando ao assunto, cara, esse negócio desse assunto ultra insistente que Deus tinha uma esposa, cara. E a esposa dele era Asherah, o nome dela, e era simplesmente a entidade conhecida como Rainha dos Céus, né, cara? Que todo mundo fala, né? Que sabe que tem essas imagens aqui que muitas pessoas devem achar que é uma imagem que é só zoação, né, cara? Só zoação. Daí tem o meu estudo aqui, cara, que tudo bem, né? Que você sabe que essa imagem aqui é uma simples imagem para um jogo, né, cara? E tem uma verdade atormentante, cara. Os caras que fazem as entidades do jogo, cara, eles têm visões demoníacas para poder desenhar essas coisas, cara. Tá vendo aqui, cara? Não é que os caras são idiotas, é que eles veem a entidade demoníaca e eles fazem a sua representação, cara. Daí você vê aqui, deixa eu ver aqui no projeto atual, cara. Se eu me lembro ali, é um. O que eu venho pregando há um certo tempo, cara, que as entidades estão em todos os lugares.
O que isso quer dizer, cara? Que em todos os lugares, cara, há a prova do mundo espiritual, o que pode ser facilmente visto, levemente, tipo, dificultado, tipo, dificilmente visto e só com dispositivos tipo quânticos pra você ver isso, cara. Que tem aquele estudo lá do Daniel Nunn, cara. Deixa eu ver aqui, Daniel Nunn, se. Daniel Nunn, qualquer coisa assim, cara. Ou se era só o N aqui. O cara que vê entidades que e fez uma. Colocaram um homem. Não tem nada a ver com o que eu. Cara, deixa eu ver aqui. Cientista. Pera aí. Cientista. Deixa eu ver aqui. Cientista descobre a verdade. Esse cara aqui que você tá vendo aqui na imagem aqui, cara, esse homem aqui com esse cabelo todo desarrumado, cara, esse homem diz aqui que ele, ó, você tá vendo aqui as entidades na imagem, cara? Esse cara aqui, que é um vídeo muito bom, que infelizmente não foi muito pra frente, né, cara? Cara, ele Conseguiu vê tirar as umas. entidades demoníacas por uma tecnologia que ele inventou, né, cara? Você tá vendo aqui os rostos demoníacos são entidades que estão governando nos ares invisivelmente, cara. Só que com certas tecnologias é possível você ver essas entidades. Você pensa, cara, pra mim é tudo piada. Tipo, muitas pessoas falam isso, cara, tudo piada. É engraçado, é piada. Você olha o olho do cara, mano. Olha o olho desse cara aqui, mano. Você acha que esse cara tá fazendo piada, cara? É tipo olho de pessoas que estão aterrorizados, cara, pela verdade, cara. Tá vendo aqui, cara? Daí o cara desapareceu depois de mostrar a verdade a público, né, cara? Tá vendo que o Shrek aqui, tá vendo aqui? Lembra do desenho Shrek? Olha que bonitão, olha o Shrek aqui, né, cara? Olha o Shrek, olha um deus babilônico aqui, cara. Deus falso, né, cara? Tá vendo aqui, cara? Ó, o outro cara parecendo o Shrek, de outra cor, cara. Ou é a mesma imagem com saturação diferente. Olha esse cara da armadura aqui, cara, sorrindo. Como dizendo, ah, você me viu, cara? Pode bater a foto mesmo. Tá vendo aqui, cara? Esse cara aqui da armadura. Até parece um chefe de um jogo de videogame. Você acha que os caras tiram da onde, cara? Olha esse demônio Azteca aqui, cara. Azteca Maia. Tá vendo aqui? Olha o chapéuzão dele aqui, cara. A pintura dele. Tá vendo ali, cara? Daí tem o meu estudo, cara. Eu não sou o Daniel Num, né, cara? Eu não sou esse cientista aqui. Mas eu também tenho a minha verdade, cara. Que a minha verdade também é extremamente incomodativo, cara. Deixa eu ver aqui que eu tenho que agora resetar aqui, né, cara? Deixa eu ver que é resetar aqui o explorador de tarefas, porque quando ele começa a dar esses bugzão, você tem que fazer esse negócio aqui, cara. Daí abrir um novo processo. Daí volta de novo, porque geralmente o negócio não quer abrir o gerenciador de tarefas novamente, né, cara? Bugadão. Deus tem que fazer esse negócio aqui. Deixa eu ver que projeto atual de novo. Ó, viu? Em menos de um segundo carregou o negócio aqui, né, cara? Deixa eu ver aqui que eu tava falando ali no vídeo pra trás ali do Sephiroth, esse negócio aqui, né, cara? Do Decadência de Adão, né, cara? Deixa eu ver se eu acho que eu tô procurando aqui. Eu tava falando da verdade que eu prego no meu canal aqui, né, cara? Que a verdade está em todos os lugares, mas a verdade demoníaca, cara, que existe de fato entidades demoníacas, cara. É... Mesmo que você não veja, cara. Daí tem esse cara que inventou essa tecnologia aqui e tem outro método de ver a verdade que é colidindo imagens, cara. Seja lá quem for o tal do cara que inventou esse método aí, cara. Que eu não sei quem é, né, cara. Mas inventou e eu aprendi também, né, cara. Seja quem for o tal homem, mulher que inventou isso daí, né, cara. Que esse cara aí não seja um pagão, porque daí, infelizmente, o cara vai pagar um preço infernal, né, cara, por ter feito isso, né, cara. Por ter revelado entidades pro mundo, cara. Daí. Deixa eu ver aqui, cara, que eu tava procurando aqui a tal da colisão de imagens, cara. Deixa eu ver. Ah, cara, era do Deadman, né, cara? Deadman, cara. Deixa eu ver até, na verdade, só o meu outro canal aqui, cara, que eu falo da verdade alternativa aqui dos animes, né, cara? Você tá vendo aqui essa imagem, né, cara? Essa aqui que é desse Daniel Num, né, cara? Daí você pensa, cara,
talvez até eu acredite. Esse Daniel Nu aqui tem um olho aqui meio de pessoa aterrorizante. Tipo, aterrorizada, assim. Então, cara, poderia acreditar, né? Se você tivesse vendo esse vídeo e respondendo pra mim, né, cara? Daí, então, beleza, tá vendo aqui esses caras aqui bonitão, né, cara? Até sorrindo, até porque os caras sabem que estão sendo vistos pela câmera quântica que o cara inventou aqui, né, cara? Daí, como eu não tenho câmera quântica, eu tenho outro jeito, cara. A colisão de imagens, cara. Deixa eu colocar aqui no último, um dos últimos vídeos que eu fiz aqui da tal da deusa ali, que o tal do Samuel Benini disse que é a ex-esposa de Deus, né, cara? Só que, infelizmente, essa verdade que ele prega ali não é exatamente verdade, é uma confusão, cara. Aqui tá uma prova, mas não é isso, cara. É essa aqui, esse vídeo aqui do Deadman, cara. Que é a deusa coelho, né, cara? Que é representado até a exaustão, cara. Exaustão. Só que as pessoas não sabem o que é isso, cara. E essa entidade, é claro, né, que não é uma entidade bondosa que vai. Que se você por um acaso chamasse ela pelos rituais demoníacos, você ia ser comido, provavelmente, cara. E se fosse outras coisas, eu não posso falar aqui o que acontece com você, né, cara? É, mesmo que você seja homem, cara. Não sei se você tá entendendo o que eu tô dizendo, cara. Tá vendo que os ovos da deusa aqui, que é a rainha da Páscoa, né, cara? A verdade que eu prego, ela é atormentante, cara, mas eu tenho que achar aqui onde é que tá aquela imagem aqui colidida, cara. Que é a verdade por dentro das dimensões, cara. Tá vendo aqui um pouquinho, deixa eu colocar aqui na qualidade máxima aqui, né, cara? Tá vendo aqui, cara? Como é um gato demoníaco aqui dentro, cara. Tá vendo aqui? Tipo, a colisão da imagens revela outra coisa atormentante, né, cara? Mas não é isso, cara. É a tal da Ashera que tanto dizem, né, cara? Essa imagem em si é a deusa da Babilônia, né, cara? A tal da rainha do inferno, né, cara? Mas tem outro porém dessa verdade aqui, que essa tal da deusa do céu, cara, a rainha do céu, é essa entidade aqui, cara. Que tem muitos nomes, cara, que ela tá com o olho fechado olhando pra baixo, né, cara? Tá vendo que ela tá usando uma máscara com correntes. Sabe aquelas mulheres lá que, tipo, são, tipo, cosplayer lá, que colocam uma máscara e faz um cabelo de anime, tá vendo aqui, cara? Ela aqui, cara. Olha o olho dela mais ou menos fechado, olhando pra baixo. E a máscara de correntes dela. Bonito, né, cara? Mas tem que ver, cara, que é uma colisão de imagens revelando a verdade atormentante por dentro da imagem. E ó, aqui, cara, o capacete dela é tipo uma corrente com meio que um cadeado, uma coisa assim. É legal, né, cara? Mas é uma entidade, cara. Você não pode se enganar, cara. E é adorado em todos os momentos, cara. Queira você ou não, cara. Você tá escutando Lady Gaga, mano. Você tá adorando a deusa, cara. É, não importa se você não quer adorar ela, cara. Você tá adorando ela, cara. Ela tá sendo adorada, cara. Ela tá dentro do seu coração, cara. Ela tá aqui, cara. Acredite você ou não, cara. Tá vendo aqui, ó? A tal da deusa aqui, quando se colide a imagem, cara, perfeitamente. Vê a imagem que é revelada, cara? Certinho o cabelo aqui, cara. Os olhos, cara. As joias, cara. Isso daqui não tá no anime normal. Ele tá na colisão de imagens do que é o segredo por trás de todas as coisas, cara. Daí você tá vendo aqui, cara? Talvez se você tiver no celular vai ficar um pouco difícil, cara, pra você ver, cara. Imagem 25, cara, deixa eu ver aqui. Talvez até ache aqui de volta, cara. Imagem. Não, eu aproximei, tá vendo aqui, cara? Olha o tipo, cara. Tá vendo aqui o olho dela aqui, cara? Tem pele rosa ainda, cara. Só que não é uma manifestação parcial, né, cara? Não é que é ela, assim, cara. Tipo, é tipo ela na sua realidade eterna, é ela na sua projeção material, cara. Material espiritual que ela é só uma tentativa de visão por dentro das dimensões, cara. Só que ela pode fazer qualquer tipo de mentira que você possa imaginar, cara.
Olha aqui o Baphomet aqui atrás, aqui, cara, e ó aqui usando uma calcinha aqui preta aqui, tá? Ajoelhado, que tá vendo aqui o Baphomet, cara? É uma entidade por dentro da outra, uma entidade por dentro da outra, e vai indo. Daí aqui nessa parte mais preta é outra entidade, cara, tá vendo aqui, cara? Essa é a verdade que eu prego, cara. A verdade está em todos os lugares, cara. Em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os segundos, cara. Só que você diz que não. E essa verdade que eu revelo aqui, que ninguém fez sobre os animes, que infelizmente aqui nesse canal que ele é Engrave aqui, cara, ele infelizmente ele tá baqueadão, né, cara? Mas é por causa da censura e porque as pessoas literalmente odeiam a verdade, né, cara? Eu sim jogo certos jogos, cara, mas eu gosto de revelar a verdade para que as pessoas não sejam enganadas, cara. Você tem que ser realista, cara. Realista e aprender a verdade, né, cara? Eu tento maneirar o máximo que eu posso, mas eu também tenho que viver um pouco, né, cara? Eu não posso simplesmente fazer uma cabana lá no meio das montanhas e morrer sozinho lá, cara. É tipo, é possível se fazer isso, cara, mas é uma coisa extremamente terrível, né, cara? Tipo, a humanidade hoje ela deve sim de fato se retirar do poder tão grande da tecnologia, cara. Mas essa é a verdade, cara. Ninguém faz o trabalho que eu faço. Raríssimo. Esse cara que fez aqui foi desaparecido. Olha o olho do cara, mano. Foi desaparecido. Ó, tipo, o cara tá sorrindo. O cara é um piadista, ó. Tá vendo aqui, cara? O cara tem os olhos de um piadista, né, cara? Tá vendo o olho do cara, mano? O cara não consegue nem sorrir, mano, na imagem que tiraram dele, mano. E olha aqui as entidades que ele viu aqui pela câmera quântica que o cara inventou, cara. Vendo aqui, cara? Olha o Shrek aqui. E tem até aqui aquele. Tem uma entidade aqui que parece o falso Jesus também. Tá vendo que é o Jesus da Igreja Católica? Tá vendo aqui, cara? Olha que bonito, né, cara? Que bonito. E o cara foi desaparecido da existência. Acho que empacotaram ele mesmo, né, cara? E não é brincadeira, empacotaram ele mesmo. Daí eu falei aqui do gigante aqui do Shadow of the Colossus, né, cara? Sabe aquele jogo lá? Ó, o gigante aqui do Shadow of the Colossus dentro dessa imagem aqui, cara. Ó, aqui, ó, ele aqui na cintura de outro demônio, tá vendo aqui, cara? Ó, as anteninhas dele, o capacete, tá vendo aqui, cara? É, mesmo que é difícil, cara, mas dá pra você ver aqui dentro, né, cara? E esse é o trabalho que ninguém faz, cara. Ninguém faz. Ó, que o deus babilônico aqui, né? Se você não tá vendo aqui, infelizmente está cego, cara. Está cego. Ó o gênio, ó aquele gênio azulzão aqui da lâmpada do Aladim, cara. Ó. Tá vendo aqui, cara? Até o. Ficou bem parecido mesmo, né, cara? Você já jogou Fallout, cara? Ó que armadura daquela Power, tipo Heavy Suit Armor. Tá vendo aqui aquela armadura pesadona do Fallout? Ó essa entidade aqui, cara. Ó a armadura da entidade, cara. Você acha mesmo, cara, que é tudo uma piada, cara? Ó aqui o jogo, cara. Olha o trabalho que eu tenho feito, cara, e é tratado como lixo, cara. Olha aqui o trabalho, cara. Você tá vendo, cara? É tratado como lixo o trabalho, cara. Quem prega a verdade é literalmente debochado até a exclusão da sua vida, né, cara? Por isso que ninguém fala a verdade, porque não só é uma coisa extremamente mal vista, né? Mal vista, mal remunerada e humilhado por todos, né, cara? Tá vendo aqui esse cara que parece o Lúcifer aqui, cara? Usando gravata, terno aqui. Parece um pouco uma armadura também, né, cara? Tá vendo aqui esse meio alien, sei lá o que, esse cara aqui? Olha esse deus peixe que talvez seja até o Dagon, cara. Olha o olho que tudo vê aqui no cara. Só que é outra entidade por trás de outra entidade e assim vai, cara. Daí tem, eu falei aqui que esse entidade que parece o Lúcifer aqui, cara, ela tem esses fios aqui, cara. Esses fios de decoração aqui dos japoneses, cara. Que agora acho que. Tá vendo aqui, cara? Que pode ser uma serpente também os fios japoneses, cara. Tá vendo ali? Deixa eu ver se eu abro a imagem aqui, cara. É, esse é o trabalho que eu faço, tá vendo aqui, ó, os fios japoneses?
vem do mundo espiritual. É tudo, 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 tudo vem do mundo espiritual. Tudo que você vê aqui, o olho de Lúcifer aqui na barriga dela, ó, o jeito, é tudo, tudo, cara. Tudo vem do mundo espiritual, cara. Não tem brincadeira, cara. Não tem brincadeira. Infelizmente nós é que estamos sendo destruídos por falta de conhecimento, cara. Ó, aqui a Lady Gaga aqui com esse rosto tudo cheio de osso aqui, cara. Tipo, parece que tá quase perdendo totalmente a sua forma física. Pode ser uma maquiagem, né, cara? Mas ela tá representando essa entidade lá que eu tava mostrando, cara. Que é a tal da deusa do céu, né, cara? Que o assunto do meu vídeo que eu tava falando aqui, cara, que o Samuel Banini, sim, cara, você faz conteúdos bons, cara, mas essa negócio aqui dessa pregação, cara, Isso, meu bebê, que sabe? Deus tem uma esposa e essa esposa de Deus, essa tal esposa de Deus, cara, essa tal esposa de Deus é a Xerá, né, cara? A Xerá que é simplesmente a deusa do mundo, falsamente, né? Cara, falsamente. Deixa eu ver aqui uma imagem não totalmente fora da realidade, cara. Ó, cara, esse daqui também pode se dizer a Xerá, né, cara? Tá vendo aqui a Xerá, que é a esposa de Deus, cara? Cara, essa aqui nunca foi a esposa de Deus, cara. Pode de fato ser uma entidade caída milenar, cara, mas a esposa de Deus não existe esse negócio, cara, porque Deus proibiu os anjos de ter mulheres no céu, cara. E claro que não é para o anjo vir aqui na terra roubar mulheres também, né, cara? Mas que aconteceu no dilúvio, né, cara? Mas se Deus tivesse uma mulher e falasse para os anjos não ter uma mulher, seria também uma queda garantida dos anjos, cara. Você vai falar para os teus filhos não ter mulher, daí você tem a mulher mais linda do universo nas suas mãos, cara. Tipo, isso daí é uma garantia exata do fracasso eterno, cara, da sua lei, cara. Se fosse o caso real de Deus, né, cara? Que Deus tivesse uma esposa tão linda e o cara falasse, ó, cara, vocês não podem ter esposa, só eu. Cara, isso daí é. Esse ensino do Samuel ali realmente, cara, tá se tornando um pouco incomodativo, porque a insistência do cara é tipo grande, grande demais, cara. Grande demais, cara. E infelizmente é essa teoria que ele tá pregando lá, cara. É uma teoria realmente chateante mesmo, cara. Que não é condizente com a verdade pelo fato que daí Deus, se ele tivesse feito isso, ele estaria literalmente condenando todos os anjos e toda a criação, basicamente. Se ele ainda por cima permitiu essa entidade, conhecida como esposa de Deus, vir à terra reinar como rainha dos céus. Daí foi lá e dormiu com 200 bilhões de anjos caídos e todos os reis da terra, que essa verdade, sim, existe a tal entidade mais feminina que existe no mundo espiritual e é a prostituta babilônica, cara. Essa mulher aqui, cara, tomara que o YouTube no censure, cara. Deixa eu ver aqui a tal da prostituta babilônica, a representação mais correta que existe dela, cara. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui ou se tá o vídeo bem. Tem esse filme aqui, tá, cara, que é conhecido como A Possessão, né, cara, que eu já tinha falado pra um pouquinho dele, né, cara, que essa mulher aqui que é tal da deusa de volta, cara, que é a suposta esposa de Deus, que tá vendo aqui, cara. Qualquer homem já sabe que essa representação aqui significa, cara. Você não precisa ser um pervertido pra saber o que é isso, cara. Olha o tipo dessa mulher aqui, cara, que é a deusa do inferno, né, cara. Chamam de rainha do céu, de Aparecida, mas ela é essa pessoa aqui, cara. Você acha mesmo que é suco de gabiroba que ela tem na boca ali, nas partes baixas dela, cara? Mesmo que você seja uma pessoa inocente, você não pode ser tão abestalhado assim, né, cara? Deixa eu ver aqui que é a tal
representação mais bruta que existe é no meu próprio canal, cara. No meu próprio canal, tá vendo aqui? É uma representação da Xerá no joguinho lá do Marvel Rivals, o jogo mais famoso atualmente, cara, online. Tá aí ela, cara. Deixa eu ver aqui a. Ah, sim, cara, no meu vídeo A Verdade Descoberta Até Hoje, cara. A Verdade Descoberta Até Hoje, cara. É... Essa aqui, cara, que eu mostro ela aqui, cara, que eu colidi a Tech imagem, cara. robots. Pera aí, cara, esse aqui é o vídeo em inglês, cara, não é o... Não vai dar pro... Esse aqui, cara, você não tá... Você acha mesmo que eu ia criar um canal no YouTube pra simplesmente espalhar mentiras, cara? Ou um homem de verdade não faz isso daqui, né, cara, que eu tô fazendo, né, cara? Tipo, o que eu tô querendo dizer, cara, é que os homens atuais de hoje, que são considerados machões, não fazem o que eu faço, né, cara? Até porque as entidades não é brincadeira, cara. Esse daqui não é aqui um rosto da inteligência artificial, né, cara? É a verdade, simplesmente sem brincadeiras, cara. Sem brincadeiras. Deixa eu ver aqui se. Aqui, cara. Finalmente achei aqui, cara. Ah, que engraçado, que engraçado. Ah, você acha engraçado, cara? Tem até um canal, ó, que a entidade que eu achei aqui, cara. Você acha engraçado, né, cara? Você acha mesmo que a pessoa. Cara, todos os satanistas do mundo, cara, do mundo respeita ela e adoram ela como sua deusa e você dando risada, cara, achando que é uma piada. Ninguém anda assim, cara. Ó, cara, ó que piada, ó que legal. Você acha mesmo que essa entidade aqui não existe? Ela existe, cara. E se você brincar com ela, cara, você vai virar uma bela de uma carne de açougue, cara. Mas ela não é a entidade mais forte que existe, né, cara? Ela é a entidade feminina mais forte que existe. Não é a entidade mais forte que existe. Ela está abaixo de todos os anjos caídos, cara. Cara, mas é isso, cara. Eu não concordo com a pregação do Samuel Bellini que diz respeito exatamente à esposa de Deus, cara. Porque Deus. Essa aqui não é a esposa de Deus, cara. Você tá vendo aqui, cara? Ah, ela é bonita. É, não, ela é bonita sim, cara. Mas ela não é a esposa de Deus, cara. Ela pode ser uma entidade caída milenar, cara. Cara, quantos bilhões de anos ela pode ter tá viva, cara? Mas ela não era a esposa de Deus, cara. Não é a esposa de Deus. Muitos conhecem ela como Rainha da Babilônia, cara. Só isso, cara. E quem ela foi exatamente, cara, exatamente, cara. Talvez nunca vão saber, cara. Nunca saberemos a verdade sobre isso, cara. Mas que ela é a esposa de Deus, não, cara. Não, cara. Porque daí você tem que aceitar que Deus, literalmente, cara, além de não fazer a justiça imediata, cara, como é que um Deus que não faz justiça imediata contra si próprio, cara? Contra si próprio, que eu digo, é uma ofensa tão gigantesca contra si próprio, cara, que não sei quantos bilhões de anjos caídos tiveram ela como mulher, cara. E o cara vai ficar lá, tipo, jogando baralho o dia inteiro, vendo isso e não vai fazer nada, cara. Claro que não, né, cara? O, o casal pego em adultério deve ser morto, cara. Então, onde é que está essa lei, cara? Deus não é brincadeira, cara. Eu não acredito nessa fraqueza a esse ponto, cara. A esse ponto eu não acredito, cara. Existe a reversão de tudo isso, cara. De tudo isso que Deus permitiu que Lúcifer, cara, que Lúcifer criasse a, a questão do homossexualismo, cara, e da lesbianismo e tudo, cara. O Lucifer cuida do homossexualismo principalmente da parte dele mesmo, cara, e a Lilith tipo, se coloca entre os dois, mas mais do lesbianismo, cara. Cara, e assim vai, cara, a toda a maldade que existe até o dia de hoje, cara. Você entende, cara? Fora que ela tem essas inscrições, tipo xamanismo, bruxaria, cartas de tarô, né? Um monte de coisa, cara. Eu entendo já, cara, um pouco disso, cara.
Mas beleza, cara, se tornou um vídeo um pouco alongado demais, cara. Mas é que eu começo a lembrar, começo a me dar uma vontade de falar a verdade bruta mesmo, cara. Porque muitas pessoas tiram sarro da verdade, cara. Mas logo quando Deus finalmente chegar, abrir os portais, cara, que Deus está mandando a mesma mensagem há muito tempo já, cara. Falando que de fato vai abrir os portais, cara. Você vai dar risada, cara. Você tem certeza, cara? Você que decide, cara. Quem você segue, cara. Qual que é a verdade que você segue, cara. E haverá consequências para os dois lados, cara. Você se coloca contra o anticristo, cara, você vai sofrer as consequências. Você coloca contra Deus, cara, você vai sofrer as consequências, cara. Mas você tem que ver, na minha opinião, eu queria. Eu, no meu caso, eu quero seguir o que é melhor para a humanidade em geral, cara. Que não é, claramente, não é seguindo Lúcifer, cara, pro abismo, cara. E não é seguindo também a deusa pro abismo também, cara. Porque existe aquela parada do Santo Graal, cara. Sabe o que é o Santo Graal? Santo Graal, que é basicamente o sangue da Lilith, cara. Ou de Lúcifer também, né, cara. Existe a cruel realidade do dragão dentro do sangue da Lilith e de Lúcifer, tá vendo aqui, cara? Para você se tornar imortal falsamente, só que não existe imortalidade sem Deus, cara. O que existe é uma agonia eterna, cara. Agonia eterna. Daí vem aquela parada dos vampirão lá, cara. Drácula, vampirão, tudo. Só que a agonia é eterna, só isso, cara. Beleza? Obrigado por ter escutado, cara. Eu sempre digo escolha por si próprio, mas primeiro veja a verdade antes de tomar sua decisão, cara. E você decide, cara. Obrigado. Se for fazer piada, cara, investigue mais, cara, porque daí você vai ficar com os olhos sérios, cara. Finalmente vai se tornar uma pessoa mais séria, cara. Se você ainda assim continuar fazendo piada depois de ver a verdade, cara, e até mesmo ser atormentado pelas entidades demoníacas, cara, daí infelizmente eu tenho que falar que um universo inteiro de terror te aguarda, cara. Só isso, cara. Obrigado por ter escutado.